Graça e paz. Hoje nós vamos ver um tema que é a segunda parte da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, nós vemos aqui a estabilidade, conhecimento do Filho de Deus. Então, na realidade, quem é esse Filho de Deus? Quem é que nós vamos conhecer como filhos de Deus? Nós vemos ali na carta aos Romanos que dá a entender que nós somos filhos de Deus abastardo, mas não é. Ou que Deus seja o nosso padrasto, mas só que não é. Nós somos filho da geração de Deus, mas atingido pelo homem adâmico, pelo homem carnal, pelo homem do pecado. E assim como nós fomos atingidos pelo homem do pecado, consequentemente nós somos filhos do pecado, fomos gerados pelo pecado. Então aqui está falando acerca da estabilidade espiritual, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, que Deus, lá em João capítulo 3, versículo de número 16, assim: porque Deus amou o mundo de uma forma incondicional, um amor intenso, que não se pode comparar, que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer, para que através da morte dele todos venham crer e será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós vemos que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. E muitos pegam versículos isolados, sem ler o contexto, para virar pretexto. Mas para que nós possamos ter uma boa interpretação da Bíblia, é necessário ler o texto e o contexto para poder ter uma interpretação exata. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, que nós devemos ter o pleno conhecimento do Filho de Deus. Primeira parte, a unidade da fé. Fala da igreja que é unida na fé. Uma só fé, um só amor, como estava na igreja de Atos dos Apóstolos no capítulo 2 e capítulo 3, que viviam sempre unidos. Mas, agora, como está no versículo aqui, ó, ao conhecimento do Filho de Deus, para que nós tenhamos esse grau, para que nós venhamos chegar a esse patamar do conhecimento do Filho de Deus. Então nós temos, consequentemente, um abrigo. Nós temos, consequentemente, como eu disse aqui, uma estabilidade espiritual. Quando nós chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, nós, pelo Espírito Santo, já podemos ter intimidade com Deus como Pai. Ou seja, se nós temos Deus como Pai, nós somos conhecidos dele e ele é nosso conhecido. E muitos por aí falam que tem Deus como Pai, mas só que não conhece a Deus, porque se conhecesse a Deus, fazia a vontade dele como Pai e ele teria você como filho. Mas enquanto está no pecado, tem o homem como bastardo. E já ali em Romanos capítulo 8, fala assim, que nós somos filhos por adoção, porque o pecado nos afastou. Então, quando Adão ele estava em comunhão com Deus,
ele era a imagem e semelhança de Deus, mas só que por causa do pecado, como disse o profeta Isaías, faz uma divisão entre vós e o vosso Deus para que ele não nos ouça. E o pecado faz uma divisão, uma muralha, para que nós possamos nos aproximar de Deus, o qual não conseguimos. Mas só que a morte de Cristo, ela triunfa. Ela virou uma ponte para a vida eterna. Então, isso que Paulo está querendo dizer aqui é o pleno conhecimento do Filho de Deus. Se nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, automaticamente nós somos filho de Deus e co-herdeiro da Nova Jerusalém. Deus abençoe a todos e fiquem na paz.